Então, vamos supor que está modelado aqui, a gente tem nossas models já prontas e é isso que a gente precisa para minha aplicação. Então, livro e categoria. Mas beleza, agora como a gente começa a pensar em gerar um banco de dados, gerar uma estrutura de banco com uma ferramenta que é o Entity Framework Core, a partir desse código, né? Então, a gente primeiro precisa instalar coisas referentes ao Entity Framework Core. Quais são essas coisas? São os pacotes que ele tem, uma ferramenta de linha de comando também que nos ajuda. Primeiro vamos para a linha de comando, então, o comando .NET que vocês já viram antes, né? Depois de uma certa versão do .NET, eles segmentaram várias funcionalidades que antes estavam todas concentradas dentro desse executável do .NET para, vamos dizer assim, meio que plugins, né? Ferramentas diferentes. Agora, quando você precisa trabalhar com o Entity Framework, né, com o CLI do Entity Framework, você precisa instalar ele separadamente. Como que você faz isso? Você faz um .NET tool, e esse aqui é o comando para você ter acesso a instalar as ferramentas, né, as tools ou as global tools, dependendo como você define. Então, você tem aqui o .NET tool, ele dá alguns comandos. .NET tool install, aí você coloca o nome do pacote que você quer instalar, que no nosso caso é .NET-EF, e você escolhe se ele vai ser instalado nesse escopo que você está no seu diretório e tudo mais, né? Nessa seção, enfim, ou globalmente, né? Que vai estar disponível em todos os contextos aí, né? Provavelmente vai dar erro aqui porque eu já tenho instalado, né? Então já fala que já está instalado. Quando eu precisar atualizar ele, né? Install de um update, provavelmente ele já está atualizado também. Nós vamos ver aí. .NET Tool Update .NET-EF-G. Está na última versão. E agora com .NET EF a gente pode fazer esse comando .NET EF e fazer algum comando, né? Então tem aqui "-version", HV, no color, os comandos que ele tem: database, db context, migrations. Depois a gente vai trabalhar com isso aqui. Eu vou fechar um pouquinho nosso Visual Studio Code e vamos para o Visual Studio para mesclar aí quem só trabalha também com Visual Studio, né, gosta mais. Tem nosso source, aqui tem nosso projeto. A gente criou nossas models, agora a gente vai o Entity Framework na aplicação. Então, como que a gente instala o pacote do Entity Framework que a gente precisa? Ou a gente tem o nosso NuGet Packages aqui, né? Ou a gente pode fazer via linha de comando também. Então, vou mostrar das duas formas aqui para vocês. Deixa eu pegar aqui no Browse. Por exemplo, se eu colocar Entity Framework Core aqui, vai trazer uma série de coisas para nós. Como eu quero trabalhar com SQL Server, nesse caso, vou usar uma base local aqui, eu vou utilizar diretamente o provider do SQL Server. Então, Entity Framework Core.SQL Server e instalar esse aqui. Ok, instalou. E a gente vai precisar desse outro pacote que é o Microsoft.entityframework-core.sqlserver.design. Para que é isso? Esse é especificamente para a gente trabalhar com o Code First em si, ou seja, para a gente conseguir modelar e criar o nosso banco de dados através do código. Tá? O primeiro é para a gente trabalhar com o Entity Framework já com banco ok, e esse design é para a gente fazer a própria questão do design mesmo, né? Do nosso banco, nesse caso utilizando SQL Server. Então, nesse caso aqui, o que eu vou fazer? Vamos criar pela linha de comando aqui. Então, vamos entrar aqui no nosso projeto e vai .NET, dá um clear aqui, né? .NET Add Package e a gente coloca o nome. Falta um N aqui, né?
Show de bola. Então a gente tem os pacotes instalados. Agora a primeira coisa que é dedicada a trabalhar com Entity Framework que a gente vai fazer é criar um contexto. Tá? O que é um contexto? Eu quero uma pasta aqui chamada Context. E dentro a gente vai criar uma classe. Vou dar um zoom daqui a pouquinho já. Chamada Data Context, por exemplo. Ok? Nesse Data Context, o que a gente tem aqui em termos de código, né? O Entity Framework, a primeira coisa que você precisa ter para trabalhar com ele é um contexto, né? Que é onde ele vai trabalhar com a modelagem, onde você vai fazer a modelagem das suas entidades que irão virar tabelas, né? Configurações gerais da aplicação, enfim, tem várias coisas que acontecem no contexto. Então é meio que a estrutura principal para trabalhar com Entity é isso. E ela tem que herdar de DB Context, tá? Então é de um contexto aqui, padrão do Entity. Ok, vamos entrar aqui, ó. Então tem alguns comandos padrões aqui, já tem várias facilidades a parte de salvar, de remover, de configurar, enfim. Aqui a gente vai criar uma estrutura bem simples. Então a primeira coisa que a gente vai criar aqui é um construtor, passando aqui um DB Context Options. Depois a gente vai ver como que isso vai ser utilizado. E o que a gente receber desses options a gente vai passar para o DB Context aqui, né? Para o construtor dele. Então, ele tem um construtor que recebe essas opções também. A gente vai deixar ele vazio, porque a gente não quer colocar nada aqui por enquanto. E aí, a gente precisa criar estruturas que façam o link das nossas entidades com as futuras tabelas que a gente vai ter no banco. Então, eu quero conseguir manipular, acessar dentro do meu código as estruturas de livro e categoria. Então, para fazer esse link, né, a estrutura que faz esse link é chamado de DB7. Então, vamos lá, DB7 livro, livro, isso. Vamos só importar aqui o livro, né? E o outro aqui é categoria. Chamar ele de categorias, beleza? Ok, qual que é o próximo passo? Se a gente criasse nosso banco só com isso, já funcionaria. Ele ia dar um jeito de criar as tabelas, ia criar todas as nossas colunas de cada tabela usando o que a gente colocou aqui como propriedades, tá? Então ia ter lá um ID, ia ter categoria ID, ia ter título, enfim. Ele se vira com um monte de coisa. Só que um dos pontos mais importantes do Entity Framework é você ter a noção e ter, para mim, a obrigatoriedade de fazer o mapeamento dessas entidades.